se auto-hipnotizar para sentir menos tensão, menos dor. Olha que legal. Muito legal. Aqui não é Amsterdã e nem Europa. Ô, Salete, abre sua câmera. Aí, agora sim. Então se você quer fechar, pode fechar. Então vamos começar, gente? Pode começar aqui então? Tá gravando? Então, como eu estava falando, então esse é o grande momento, o momento esperado. Acho que é um momento que, na verdade, até a chegada do bebê nos braços, é esse o momento mais esperado, né? A hora que a gente vai para o trabalho de parto. O trabalho de parto, assim, apesar de tudo que gira em torno dele, é muito importante que a gente entenda que nós, mulheres, somos feitas para o trabalho de parto, né? Nossa constituição feminina é feita e toda harmonizada para o trabalho de parto. Então, isso é muito importante de saber, porque quando a gente sabe disso, vamos dar um exemplo muito claro, né? Por exemplo, esse computador, ele é feito para quê? Para fazer as atividades aqui de digitação, de internet e tal. Então, ele é feito para isso, é natural dele. Então, nós mulheres, é claro que nos compara uma coisa à outra, né? Porque nós mulheres somos seres tão complexos, tão perfeitos, feitos à imagem e semelhança, né? De Deus, as mulheres, os homens, no caso. Então, assim, mas só para entender que não existe nada de anormal, né? Apesar que os partos que não são normais não receberem, né, o nome de anormais, eles acabam saindo um pouco desse, como é que fala? Desse trânsito do normal, né? Acontece, sim, de não dar certo de ser parto normal, claro, por isso que tem outros tipos de parto, né? Mas seria interessante que todas nós pudéssemos trilhar esse caminho, né? É importante que possamos também ter confiança, por isso que a gente falou, Ana, procura a médica que eu te orientei, porque é importante, aliás, eu acho que é assim primordial que você confie no profissional que está te acompanhando. Pode ser que não é ele que vai fazer seu trabalho de parto? Pode, mas mesmo não sendo ele que vai fazer o trabalho de parto, ele vai te deixando segura, né, para o momento do parto. Então, isso é importante. Então, é totalmente plausível, você pode fazer isso. Eu não estou gostando desse médico, eu vou trocar de médico no meio do caminho. Não tem problema, entendeu? Não precisa ter esse. Enquanto você não encontrar alguém que você tenha essa conexão, né? No caso aí o seu, Ana, que você está à procura, não desista, porque você vai encontrar um profissional que você vai falar: bom, agora foi do jeito que eu queria, pelo menos esse pré-natal. Tá bom? Pode seguir, Lu. Pode seguir. Então, está falando ali que o parto é o momento mais esperado da gestação, é esse momento que a gestante se prepara durante 9 meses. É para o parto que vocês se preparam, né? E a gente tem, pode passar, Lu. A gente tem 2 tipos de parto: o parto vaginal ou a cesárea. No parto vaginal, é o parto que a gente chama de normal, e aí dentro do parto normal tem algumas variações que eu vou falar para vocês. E a cesárea seria a cesárea, que é o parto que a gente chama de parto cirúrgico, né? Na verdade, você passa por um procedimento cirúrgico para fazer esse parto. Por ser um procedimento cirúrgico que não está dentro da nossa constituição, porque todo mundo opera quando está com alguma coisa que deu errado, né? Mas o que acontece? Por que eu estou frisando isso? Porque algumas mulheres já marcam o parto cesárea, elas nem tentam entrar no parto vaginal. Algumas, eu, por exemplo, eu marquei o parto cesárea. Não fui tão bem orientada, tive muito medo, muita ansiedade e acabei fazendo o parto cesárea, né? Aí o que acontece? Fiz cesárea, engravidei de novo, era muito próximo, não dava para tentar parto normal. Pelo menos na orientação que eu tinha recebido. Hoje eu já vi que não tem nada mais a ver com isso. Aí outra cesárea, entendeu? Então foram 2 cirurgias. Aí quando me perguntam, você já fez alguma cirurgia? Não, gente, sou super saudável, mas fiz 2 cesáreas. Ok? Então pode passar, Lu. Isso mesmo.
Pode passar o slide, Lu. Aí. O parto vaginal, né? Que ó, o parto vaginal tem suas variações e muitas pessoas, né, confundem o parto normal, natural e o humanizado. Sendo que a única coisa que entre eles é o fato de que o bebê nasce pelo canal vaginal, ou seja, indica os partos que não são cirúrgicos. Então, parto vaginal é todo aquele que o bebê passa pelo canal da vagina e que não é cirúrgico. Vocês podem ver, gente, aí na gravurinha, ó, o nenenzinho passando, tudo. Como a gente tem a vagina, ela é feita para isso, né? Ela tem um alargamento, tem uma musculatura que tem um alargamento. Ai, vai passar pelo parto e vai ficar frouxa depois. Não existe isso, tá? Ela é feita para isso. A estrutura, a musculatura dela é uma musculatura lisa, que a gente chama. Essa musculatura, ela é feita para isso. Inclusive, é uma musculatura preparada para nem ter dor, né? Então, quer dizer, a dor nesse curso de hipnose que eu fiz, só para vocês terem uma ideia, ela vem muito mais, quer dizer, muito não, ela vem da tensão do parto do que da inervação do local do parto. Isso mesmo. Né? Não existe inervação. Eu lembro que uma vez uma professora, minha professora de obstetrícia, né, que é a que faz parto, assim, ela falou, gente, o parto é indolor, todo mundo cai matando em cima dela, né? E aí, a gente era novinha, a gente não tinha maturidade, não dava para entender. O que ela quis dizer é que todo esse tecido, ele não recebe inervação suficiente para ter dor. Toda dor vem da nossa tensão, porque a gente chama tríade da dor. A gente fica nervoso, faz uma tensão muscular e promove uma dor. Então, quanto mais vocês estiverem relaxadas, preparadas, né? Quem sabe a gente consegue ensinar esse exercício de relaxamento mais longo para elas, aí numa aula, vocês vão ver que esse parto vai fluir mais de forma natural. Quando tiver aqui, ó, quando tiver nesse ponto aqui, o bebê já vai escorregar já. Olha que eu já fiz parto, hein, gente? Já inseri o bebezinho na mão, assim, e chegava, né? Acho que mais para frente a Salete vai falar um pouco de não ir muito cedo para a maternidade. E aí, assim, já chega e já nasce, né? Pode passar, Lu. Então, das variações, né, do trabalho são os partos vaginais, a gente tem o parto natural, que ele não tem interferência cirúrgica e busca um mínimo de intervenção médica. Desse modo, a mulher escolhe não fazer uso de anestesias e episiotomias, por exemplo. A episiotomia é um cortezinho que dá para ajudar a aumentar o espaço para o parto. É necessário? Não. Se faz? Sim, né? Quem vai ter o poder disso lá na hora? Infelizmente é o médico mesmo, gente. Não adianta a gente colocar na nossa cabeça que nós podemos colocar a nossa vontade. Hoje em dia tem aí um documento que vocês fazem, o plano de parto, junto com o seu médico, que você pode falar que você não quer. Se você não quer e ele fizer, você pode processá-lo, mas ele também pode alegar que o bebê estava em risco, e aí ele vai fazer. E aí na justiça, lá, se você for entrar em processo com ele, na justiça vai ver quem estava certo, entendeu? Se o bebê realmente estava em risco e foi a opção dele fazer isso, ele vai acabar ganhando, né? Se a episiotomia for bem feita, gente, eu já vi bem feita e mal feita. Ela não traz muito prejuízo para a mulher. Mas se ela for mal feita, ela traz sim. A gente fica depois com a flacidez que tem esse medo de ter na hora do neném nascer, acaba aparecendo por conta da episiotomia, né? Ó, só uma observação aqui. Pode falar. Deixa eu falar aqui. Não, você fechou. A questão da episiotomia não é só uma questão de flacidez. Eu tive 3 filhos, né? É a dor. Aquela cicatriz, porque assim, onde é feita a episiotomia, gente, é aqui embaixo, naquele lugar mais perto da nossa vagina, próximo da nossa vagina, que dói muito aquele corte. E os pontos que são dados ali são extremamente doloridos. Quase sempre você está no final do seu parto normal, sem zero de anestesia, e o cara tem que dar anestesia ali, eu digo médico. Porque senão, se ele não consegue costurar aquilo dali, assim,
como é que fala? A sangue frio é muito dolorido. E depois você sentar para amamentar tudo isso, é muito dolorido. Foi muito Você bom. não precisando ter esse tipo de coisa, e realmente eu acho totalmente desnecessário, os meus 3 partos foram totalmente desnecessários, entendeu? Você pode chegar e realmente você falar a sua vontade. A sua vontade ela precisa começar a ser respeitada. E é isso que a gente está tentando fazer ao longo do tempo, inclusive judicialmente falando. Você é a dona do seu parto, né? Você é que sabe o que é melhor para você neste momento com relação a isto especificamente. E se o médico alega para você, o neném estava em risco, ele tem que provar. Porque Então, isso isso que eu falei. é muito vaga. O neném estava em risco, é uma desculpa vaga demais. Mas é isso que eu ia falar, porque daí depois o que acontece é que no final perdeu o timing, Salete. Ou a gente fala agora, não fala depois. Só que E é a uma gente coisa não muito pode demorar muito, gente. Ó, deixa eu falar uma coisa, não pode demorar muito. Sabe por quê? Porque senão cai em uma hora de Não, aula. tudo bem. É só esse comentário que eu queria fazer. E além de ser sabe, é extremamente doloroso também. É a minha experiência que eu gostaria de passar. Ponto, tá bom? Bom, já Eu vou acho fechar o importante. microfone. Eu só quero que fique ciente disso daí. Que não é assim tão simples, não. Então, e aí o que acontece? Realmente ele vai ter que provar o porquê que ele fez a episiotomia. Geralmente pelas anotações de enfermagem no prontuário, tá, gente? Tudo que é anotado no prontuário é documento. Documento judicial que vai ser usado pelo médico nesse momento, tá bom? Realmente você pode falar que não quer, né? A gente pode falar o que a gente quiser, mas na hora é um momento bem frágil, de fragilidade da mulher, né? E a gente está um pouco entregue ali naquele momento. Então, de repente, se conseguir ter uma pessoa junto, um parceiro, uma irmã, uma amiga que confia muito, é interessante, porque ela também naquele momento pode tentar intervir, tá? Junto de vocês aí. Pode passar, Lu. O parto normal, né? Que é o mais conhecido entre os partos vaginais. Nesse tipo de parto, ocorre a intervenção de episiotomia. Vocês estão entendendo a diferença, Ana e Jenny? O natural não tem episiotomia. O normal tem episiotomia. O que a maioria dos médicos fazem é o normal. É isso, é a realidade, entendeu? As mulheres ainda se queixam da dor, igual a Ana falou, é desagradável, porque o parto normal é tão sem dor, tão normal, o parto natural, né? Ele é tão sem dor, ele é tão natural, né, que colocaram isso para tirar a naturalidade dele, né? E aí fica esse impasse dos que acreditam no parto natural e nos médicos e nos profissionais de saúde, que vem a necessidade das vezes acontecer isso, né? O importante, o que a gente tem que ressaltar é o seguinte: às vezes realmente a mulher tem um canal vaginal muito pequeno, pode acontecer? Pode acontecer, eu já vi. A mulher tem um canal vaginal muito pequeno, às vezes ela, né, o parceiro é muito grande, esse bebê é enorme e ele não vai passar. E aí o que acontece? Ele não passa, ele fica lá dentro e aí ele começa a ficar com deficiência de oxigênio. Então ele tem que passar de alguma forma. E aí o médico vai fazer a opção pelo parto normal. Então, para vocês verem que o não cirúrgico é o mais belo de todos os partos, o que todos nós queríamos, e que eu já vi muitas mulheres tendo dentro de centro cirúrgico mesmo, lá na sala de parto, né? E às vezes, assim, já peguei uma paciente uma vez, gente, que ela falou assim para mim, ela chegou no pronto-socorro e falou assim, eu vou ter o neném. Falei, tá bom, eu vou posicionar você. Eu coloquei ela na maca, na posição, a hora que eu virei as costas para chamar o médico, gente, acho que foi o meu anjo da guarda que me cutucou e falou, vira que o neném vai sair. Quando eu olhei, o neném tinha saído. Eu não fiz nada, o meu colega não fez nada, ninguém fez nada, o neném estava lá, entendeu? Ela era miudinha, Isso aconteceu comigo. o bebezinho era um pitutico, assim, era um negocinho, entendeu? Então ele deslizou, né? E nasceu super bem e tudo. Você ia falar alguma coisa, Jim? Isso aconteceu comigo. Sério, no Foi primeiro? muito rápido. Muito rápido. Não teve acesso, não funcionaram nada, não recebi medicação nenhuma, não tinha pulseira, não deu tempo de nada. Foi muito rápido. Aí, tá vendo, Ana? Que às vezes você fica meio preocupada, é super possível, né? É o que eu tô falando, é natural, é indolor, né? Se vocês conseguirem diminuir a tensão, vai muito bem.
Pode ir, o Lu. E o parto humanizado, que hoje é o parto que está aí, né, gente? Que todo mundo quer, que todo mundo acha que seria o mais ideal. Mas não é para todo mundo, às vezes não dá para ser assim, que cada um possa humanizar o seu próprio parto. Eu gosto de falar isso. Como que é humanizar o seu próprio parto? É o que a Ana falou, tentar respeitar a sua vontade, né? As pessoas estão tentando fazer isso, né? Tenta ver o que é mais, o que você mais gostaria que acontecer dentro desse cenário, né? Tentar imaginar, sabe essa técnica dos olhos fechados? Né? Leve você até o seu parto, né? Em vez de você colocar o problema, eu falei do problema, mas você pode também fechar os olhos e se levar até o parto, né? Lentamente, relaxando, você vai imaginando, chega no momento do parto, lá naquele parto, o que você gostaria para você? Eu acho que em vez de eu ler esse texto inteiro, eu gostaria de falar isso para você. Como humanizar o parto? Cada um humaniza do seu jeito, não dá para ter uma regra aqui, ó, entendeu? Porque para mim é importante, sei lá, ter meu marido, para outras é importante ter a mãe, para outras é importante ter a melhor amiga, entendeu? Para outras, o parto mais humanizado que pode ter para ela é com todo aparato médico, eu me sinto segura aqui dentro, né? Ou o parto humanizado é aquele mais natural possível, dentro da sua própria casa. Então, quando a gente fala no parto humanizado, é tentar trazer para a gestante a realidade dela, o que conforta ela naquele momento. Nada é mais humanizado do que isso, né? Então, eu não posso falar, Jane, o mais humanizado é você não ir para o hospital, mas para você não cabe na sua cabeça ter um bebê dentro do... Eu vou falar isso por mim. Por mais que isso seja uma técnica, eu venho da área médica. E se me deixasse tendo um filho dentro de casa, eu não ia nunca me concentrar no parto. Eu ia problematizar aquilo o tempo inteiro. Por quê? Porque eu estive dentro de um hospital, dentro de uma UTI neonatal, então eu não consigo. Para mim, o parto humanizado era inteirinho, cheio de regalia, com uma UTI na frente para poder colocar meu bebê, todos aqueles pensamentos que me amedrontavam. Mas isso era humanizado para mim. E se eu falar que o meu médico não humanizou meu parto, apesar de ter sido cesárea, eu vou falar, é mentira, porque ele fez exatamente o que eu queria. Pode ser que o que eu queria não fosse o mais natural possível, mas era o que eu queria, entendeu? Então, eu acho importante a gente também tentar se humanizar. Então, assim, tem um exercício também que a gente faz, que é assim, a gente fecha os olhos, faz todo o relaxamento, a respiração que eu ensinei para vocês, sopra o problema para longe. Quando esse problema for para longe, você pega essa Jane, essa Ana, e leva ela lá no dia do parto dela, né? Leva ela lá, chega lá e fala como que você quer que seja o seu parto, como você quer que esteja acontecendo esse parto agora. E diante disso, você vem retrocedendo, voltando para trás e criando esse caminho para esse parto ser desse jeito lá na frente, né? Que é fazendo o curso, é procurando uma médica legal, é se alimentando, fazendo atividade física, tentando fazer relaxamento, melhorando a alimentação e tudo isso. Isso é um jeito de humanizar. Aí vocês estão vendo que essa gestante, por exemplo, da foto, ela teve junto com uma, eu acredito que seja uma enfermeira, então ela teve massagem nas costas, né? Isso é totalmente possível também, tá bom? Mas eu acho também que essa questão, por exemplo, da massagem nas costas e tudo mais, que é realmente dentro do parto humanizado, que é uma das maneiras que você tem de você aliviar a sua tensão. Isso que a Adriana falou é fundamental, a questão da tensão, que é exatamente isso que você vai sentir uma dor. Você contrai o seu músculo. Não precisa nem dar ocitocina, você está fazendo isso sozinha, entende? Então, quando você consegue relaxar, você consegue fazer com que essa dor diminua muito. E a respiração que a Adriana ensina é fundamental para você levar suas contrações, etc., numa boa. Se você começa a usar ocitocina, que usa muito em um hospital, e provavelmente ela vai falar lá para frente, você não dá conta. Ela acelera demais e você não consegue acompanhar aquelas contrações, você não consegue ter controle sobre elas, você não consegue respirar, e aí danou-se. Só que essa história aqui também de fazer uma massagem e tudo, você pode também, assim, você aprendendo, a ensinar o seu companheiro a fazer.
Sim. Já que você não pode ter uma outra pessoa que te acompanhe, entende? É você pegar um olhinho, de você massagear a sua lombar, de você ajeitar aquilo tudo ali, de tomar um banho quente nas suas costas, entendeu? Tudo isso alivia muito dentro desse momento. Então, tudo isso aqui. Tudo isso vai ser ensinado para vocês. Mas eu só estou decifrando essa foto só que a Adriana colocou. A fisioterapeuta, Ana, você estava na aula da fisioterapeuta, não, né? Estava sim. Então, ela passou aqueles exercícios, eu acho que vocês já podem ir pedindo para ir praticando. Porque isso é verdade, que a Ana falou, o momento, a tensão, isso tudo é a causadora do grande transtorno. Porque, primeiro, aquela respiração cachorrinho, aquilo lá também não auxilia vocês, não leva oxigênio para o bebê, né? E aí fica aquela respiração curta, porque está nervosa. É só assim, quando a gente está nervoso, o que a gente sente? A gente sente que a gente não está conseguindo respirar, né? E aí aquilo vai fazendo todo esse transtorno no momento do parto, né? Mas vocês vão ver muito conteúdo, eu acredito que vai ajudar muito. Pode tocar, Lu. Ao parto na água, né? Que é o parto na água, é realizado em uma banheira, que é esse também que não deixa de ser um parto humanizado. O seu principal conceito é que ao cair na banheira de água morna pode tornar menos traumatizante para o bebê. Isso tendo em vista que dentro do útero o bebê também está envolto num líquido amniótico que mantém o bebê quentinho. Assim, quando ele cai em uma banheira de água morna, ainda sente quentinho. Não há risco de afogamento para o bebê, desde que seja acompanhado por profissionais durante alguns segundos, ele continua respirando pelo cordão umbilical. Sendo que outra vantagem do parto na água é que a água morna pode aliviar as dores e a tensão, que foi o que a Ana falou, né? Água morna nas costas. E esses partos, gente, eles visam o quê, na verdade? Tirar a tensão. Tirando a tensão, você não tem dor, você fica tranquilo. Ou, pelo menos, ameniza muito a dor. Só para vocês terem uma ideia, nesse curso que eu fiz, de hipnose na gestação, não é que a gestante vai ficar hipnotizada, vai entender? Não é isso. Não é entrar num caminho lá, que é o desconhecido. Não, a hipnose na gestação é um transe de médio a profundo, entendeu? Que ela se desliga da tensão. Então, ela foca só no parto. Ah, mas eu vou ficar hipnotizada e eu não vou fazer o parto. Não, você está completamente acordado, só que você está completamente relaxado. Quando posso só fazer uma interrupção? Quando você se desliga da atenção, você vai se ligar no seu bebê. Aquilo que a Salete fala todas as vezes aqui para vocês, entende? Esse é o momento de você se ligar no seu bebê. Você saber que a cada contração que você tem, o bebê está passando por aquele canal vaginal, que ele é estreitinho, estreitinho demais. Para você passar ali, ele faz uma força. É por isso que demora o parto. Porque para ele poder passar por ali, é muito demorado, porque é muito, muito, muito estreito, entendeu? Você tem que fazer muita força. E a partir do momento que você desliga da atenção, se liga no seu bebê, você vai dizer para ele: está contraindo, você está indo, meu amor. Está contraindo, eu estou te ajudando a empurrar para fora. Está contraindo, eu estou ajudando você a ir para fora. E esse é o pensamento que você vai ter. Você vai estar totalmente consciente de que você está ajudando o seu bebê a nascer. Entendeu a diferença? É isso. Pode passar, Lu? O parto de cócoras também, que é uma modalidade do parto natural, né? Que ao invés da gestante ficar naquela posição ginecológica, ela fica de cócoras, e também é a mesma como é que fala? A mesma técnica de humanizado, uma escolha, uma forma, um jeito de aliviar a tensão. O marido participa, fica em cima da bola aquela bolona de pilates, tal, até acontecer a contração, e o bebê nasce, em vez de ele nascer, né, naquela posição ginecológica, ele nasce para baixo, já de pontinha. Nasce na posição, assim, falam, né, que ajuda a descer o bebê mais rápido, né? Essa que é a diferença. Você usa a gravidade a seu favor, essa é a verdade, entendeu? Você não precisa ficar de cócoras só nesse banquinho que essa moça faz, que é um banquinho muito utilizado agora, e tem alguns hospitais humanizados que tem esse banquinho. Esse banquinho, ele tem uma aberturinha aqui, ó, onde o bebê sai por aqui, entendeu?
E, então, isso ajuda muito, porque você deitada, imagina você deitado fazendo força. Você não faz força. É impossível. Tanto que você tem que, às vezes, fazer assim para poder fazer a força para o neném sair. Então, isso é uma coisa que eu acho que começou lá em Dom Pedro, acho que a dona Princesa Isabel foi ter filha assim, que ela foi deitar na cama. Hoje em dia se viu que essa posição de deitada é a pior possível. É muito melhor você estar sentada e fazer essa força para o bebê ser expulso. E o cócoras não é só sentado, é ficar de 4 também. O parto humanizado permite que você fique de 4 em cima da sua cama, por exemplo. Entendeu? E essa posição de você ficar de 4, você relaxa a barriga o suficiente e consegue fazer a força para o neném sair. São posições hoje muito mais favoráveis para você parir do que você deitada numa cama em posição ginecológica. A posição ginecológica hoje, eles colocam em posição ginecológica ainda naquela maca, né, dentro da sala de parto, mas eles não deixam tão deitado mais daquele jeito. Agora fica um pouquinho mais sentada. Mais sentada. Para poder ajudar, né, gente? Também não ia, né? Pode ir, Lu. Eu não ia também, né, gente? Bom, eu nem optei por isso, né? Porque... Bom, a cesárea, né, que eu falei, já é uma intervenção cirúrgica, né? Sendo feita por escolha da mulher. Engraçado que a bibliografia traz isso, né? Ou em casos em que o parto vaginal apresenta riscos à vida e à saúde da mulher. Infelizmente, ainda é uma escolha, né, da mulher. A mulher pode optar. Eu, por exemplo, no meu caso, eu optei, falei, a minha vontade foi feita, né? Eu não posso dizer que o médico não humanizou meu parto, porque ele humanizou dessa forma, que foi a forma que eu quis. E ele até falou para mim, olha, Adriana, não quero, porque eu estive dentro de uma sala de parto, eu sei o que é e eu não quero. Só que, assim, é claro que eu só tinha visto coisas, assim, que não tinham me agradado, mas que também essas gestantes não tinham sido orientadas. Então, elas também estavam ali sem orientação nenhuma. Por isso que foi, né, que aconteceu o que acontecia. E também o profissional, que faz toda a diferença. Mas hoje em dia, gente, isso aconteceu há muitos anos atrás. Eu era recém-formada, né? Eu tenho, só para vocês terem uma ideia, quase 30 anos de formada. Então, assim, hoje a gente vê que não, que eles, inclusive, são bem cautelosos, porque tem toda uma questão judicial também envolvida nisso, né? O tanto que alguns médicos, pela responsabilidade que se tornou um parto, que antigamente não era visto com tanta responsabilidade assim, alguns atendem a consulta pelo convênio, mas o parto só particular, né? Então tem isso também, porque eles acabaram achando que para eles entrar numa estrutura tão, como é que fala? Não é uma estrutura que eu quero falar, entrar nesse momento tão primordial ali, não era uma coisa tão simples quanto, vem, chega e faz. Eles começaram também a achar que eles também precisavam se sentir seguros para fazer isso. E a segurança, né, talvez veio dessa forma. Não, eu não concordo com você totalmente, não, Adriana. Eu acho que eles começaram a cobrar porque eles acharam que ele não tinha que estar à disposição da gestante. Entende? Quando você marca cesárea, para eles é muito mais conveniente. Quando você é obstetra e está atendendo aquela cliente, aquela paciente, e você vai com ela até o final, ele tem que estar disponível com a hora que aquele parto vai acontecer, entendeu? Então, eles cobram também por isso, para ele estar nesse plantão eterno para você, entende? Eu acho que é um pouco por aí também. Não é muito ao caso, né, gente? Só para a gente ilustrar mesmo que tem que se pensar nisso também. Cada caso é um caso, é verdade. Como já falamos, o parto humanizado não precisa necessariamente ser vaginal, foi o que eu falei, que eu senti meu parto humanizado. Afinal, o que torna humanizado é o fato de levar em consideração a opinião da mãe e suas escolhas. Foi o que eu falei, a minha escolha foi, né, essa. Por isso, ainda que o nascimento aconteça através de uma intervenção cirúrgica, a mulher tem mais participação e autonomia do que na cesárea convencional, né? Então, vocês viram que existe a cesárea, que é aquela que, no momento de risco, entrou para dentro da cesárea e foi feita. A mulher não teve nenhuma participação nessa escolha. Às vezes, ela até escolheu uma outra forma e aconteceu de ser. Ou como foi o meu parto, que foi uma escolha, então foi uma cesárea humanizada. Pode passar, Lu. Eu tô correndo, gente, por causa da hora, né? Ô, Lu, tô achando que eu vou seguir as aulas, depois a gente vê os vídeos. Tá bom? Não vai dar tempo, não. Tá. Aí, gente, tem as 10 formas de alívio da dor. Eu coloquei algumas. Eu acho assim, a fisioterapeuta já falou isso, né? Mas vamos passar rapidinho só para
É porque assim, eu queria muito passar os vídeos, porque os vídeos são de profissionais lá do Albert Einstein, então eles trazem informações muito importantes, né? Nossa, mas eu acho tão importante tudo que você está dando, Adriana. Ah, sim, com certeza. Eu acho até que se essa aula não for suficiente, a gente pode repor isso mais pra frente, entendeu? Ver com a Lu como está o nosso schedule, porque eu acho muito importante tudo que você está falando hoje. Fundamental. E aí, passar tão rápido, eu acho que não é tão legal, entendeu? As 10 formas de aliviar a dor do parto. Eu acho muito bacana saber. Vamos ver o que eu coloquei aí, gente. Pode passar isso. Olha, mudar de posição, né? Então, assim, evitar deitar com as costas retas e ficar na mesma posição por mais de uma hora pode ajudar a aliviar a dor durante o parto. Essa posição de barriga para cima obriga a mulher a fazer uma força abdominal do que ela maior do que ela faria sentada ou em pé, por exemplo, e isso aumenta a dor. Então, ficar deitada, né, gente? Que muita gestante fica deitada, mas eu acho assim, lá dentro da maternidade mesmo, a gente já orientava a mulherada, vamos andar, vamos sentar, vamos mudar, não fica deitada, né? Para poder também ajudar nesse processo aí que é tão natural. Usar a bola de pilates, que a Lu, aquele dia, a gente não conseguiu levar, né, Lu? Mas a bola de pilates é uma... Gente, essa bola, eu acho assim, dá até para conseguir usar, dá emprestado, tem academia que vende, sabe? Então, às vezes, de repente, dá até para vocês terem uma em casa, sabe? Quando tá com aquela dor na coluna, nas costas, sentar nessa bola, fazer o exercício que a fisioterapeuta orientou aquele dia, porque ela realmente, além disso tudo, ela também fortalece o assoalho pélvico, que é aquele sentar para lá e para cá, trazer a bola para frente e para trás, para um lado e para o outro, sabe? Fazer um círculo assim com ela, de um lado para o outro, sentadinha nela, né? Roda para lá, roda para cá, vai para frente. Isso. Vai abrindo tudo. É muito, assim, além de ser super gostoso, até que não tá grávida, eu gosto de fazer isso, né? A massagem nas costas, né? Que também pode ser realizada para promover alívio da dor do trabalho de parto. Essa massagem pode ser manual, pode ser com aguinha quente, né? Que escorre pelas costas, que também massageia. Qual é a verdadeira intenção desse alívio? Não é alívio da dor, né? É alívio da tensão. Aliviando a tensão, tira a dor. Manter-se em movimento na primeira fase do trabalho de parto, além de estimular a dilatação, também alivia a dor, porque daí você não fica tensa, sentada, né, fazendo uma tensão muscular. Quando você caminha, você automaticamente dá uma relaxada, né? Gente, quando acontecer esse momento, lembra da respiração. Se não estiver conseguindo fazer abdominal, não tem problema, porque às vezes a barriga vai estar grande, não dá mesmo. Faça a respiração profunda, né? Leve você no momento do trabalho de parto. Feche os olhos, encha aquela bola que eu falei para vocês, sopre a bola da dor, da tensão, da preocupação que está envolvendo o momento. Faça isso, porque é o resultado certeiro, entendeu? Pode passar, Lu. A terapia com água morna, que a gente já falou, né? Jato de água nas costas. Aplicar calor ou frio, que são as bolsinhas de água quente nas costas, também ajuda a dilatar, amortecer. Então, pega e coloca lá nas costinhas aquela bolsinha também. É bem gostoso. Essa aí eu fiz também, gente. Apesar de eu não estar, de eu fazer cesárea, eu fiz também, porque eu tinha muita dor nas costas. Olha que interessante. Audioterapia e aromaterapia. Acabei de falar para vocês. Coloca uma musiquinha para relaxar, não é por isso que a gente escolhe as músicas, a Salete escolhe as músicas e coloca no curso, porque a música, gente, ela tem ondas que se conectam às nossas ondas cerebrais e elas fazem relaxamento, entendeu? Não é uma coisa assim, colocou uma música aleatória, não é assim. Procure músicas de relaxamento, é por isso que a gente coloca que a Salete escolhe no grupo, porque elas também podem se conectar a vocês. Um aroma gostoso, um cheirinho gostoso. Isso tudo vocês podem estar fazendo na casa de vocês. Deixa para ir para ter um neném, entendeu? Isso aqui pode ser tudo feito aqui. E eu acho assim que não sei se vocês estão fazendo, mas é importante a prática de uma atividade de exercícios durante a gestação. Né? Que lembra que eu falava? Vamos segurar o assoalho pélvico, puxa, né? Puxa a vagina, puxa a perereca para cima, puxa o assoalho pélvico, né?
Fortalece, faça esse exercício, vai ajudar muito vocês na hora do parto, tá bom? Pode passar. Analgesia. A analgesia é indicada nos casos que o recurso natural não foi suficiente para aliviar a dor ou o estresse emocional. Vocês estão vendo? Faz analgesia porque a pessoa está emocionalmente estável, de tal forma que pode trazer complicações para o bebê, porque daí fica tensa, fica nervosa. Começa, em vez de expulsar o bebê, segurar o bebê dentro dela. Porque em vez de estar relaxada para poder o bebê vir descendo, vai segurando. Quando vai segurando esse bebê ele tem que sair, ele tem um tempo, ele não pode ficar. Aí começa a passar a hora do trabalho de parto. Aí o médico vem, pá, vamos administrar analgesia, vamos medicar para poder ver se alivia logo essa criança. Analgesia de tudo ruim? Não. Tem um momento certo, pode ser só na parte da hora da expulsão, né? Hoje em dia é muito usado isso. Nos Estados Unidos, assim, já é usado assim em hospital público, tudo quanto é hospital, não existe isso. Tem que pedir convênio, autorização, não sei o quê, só para isso, no SUS não tem isso. Né? Hoje em dia, a mulher vem, né? Eles estão no combate da cesárea, coisa que nós não estamos, nós estamos indo ainda com muitas cesáreas, eles estão indo, né, contra a cesárea e tentando implantar cada vez mais o trabalho de parto humanizado, né? Com analgesia, porque as mulheres preferem com analgesia. Então, isso é uma economia para o sistema de saúde enorme, porque ele precisa de um centro cirúrgico, não, né? Um procedimento cirúrgico. E para isso ele só precisa de uma anestesia local ali na hora, né? Então, tem essa possibilidade também, que também pode ser conversado e tentado humanizar no trabalho de parto. Agora, gente, uma coisa eu falo para vocês, é uma judiação vocês estarem com tudo programado na cabeça de vocês, com tudo que vocês quiseram, vocês já terem conversado com o médico, falado com ele, tá tudo certo, ele é um cara bacana, vocês escolheram um profissional legal, tudo, não sei o quê, ou a do postinho também, que você já está acostumada, tudo. Seja quem for. E chegar na hora lá, vocês ficarem tão tensas a ponto de não conseguir realizar o que vocês tinham programado, né? Então, precisa ir tentando eliminar essa tensão durante todo o trabalho, né? Todos esses 9 meses. Eu falo assim, que por que cachorrinho lá, eu gosto de comparar cachorrinho, porque eu adoro cachorro, você já deve ter percebido isso. O cachorrinho, ele vai e tem os bichinhos lá, os partinhos dele, não tem nem dando anestesia, nem nada, não sei o quê. Porque ele não tem senso crítico, né? Ele não ficou pensando, ele tá carregando, ele não tá pensando 9 meses. Eu vou passar dor, será como é que vai ser, como é que não sei o que lá, ele não tá criando um monte de monstrinho na cabeça dele. Para ele é natural, eu tô carregando o cachorrinho, eu vou carregar. Na hora de nascer, ele encosta no cantinho lá e os cachorrinhos vêm vindo, né? Você vê que ele não grita de dor, ele não nada, porque o sistema reprodutório da cadela é igual ao nosso, tem útero, tem tudo certinho, né? E aquilo lá também é sem inervação, não tem dor, né? Então aquilo vem. Por que ele faz isso e nós humanos não? Porque nós temos senso crítico. Entendeu? Então, como a gente tem esse senso crítico, eu falei, quem conseguiu relaxar? Não é todo mundo que consegue, porque não abandona isso aqui por nada dessa vida, né? Então, como a gente vai tendo um monte de preocupação, chega na hora, a preocupação, ela aumenta ainda, né? Porque é o momento H ali, ela aumenta e acaba acontecendo isso. Então, assim, esse relaxamento é muito importante. Então, já foi falado, grávidas que fazem yoga, meditação, precisa de ir na academia? Não precisa. Tem tudo na internet de graça. Você entra lá, aula de yoga de graça, meditação de graça, tudo de graça. Entra, clica, põe um fone de ouvido, manda todo mundo sair. Foi dito, foi constatado que tem partos muito melhores, com menos dor, complicações menores dos bebês e tudo mais. Tá bom? Pode passar, Lu. Aí seria o vídeo, Lu. Tá, vou pegar então na sequência, tá? Cada vídeo tem quanto tempo, será? Oi? Cada vídeo tem quanto tempo? Não sei, Dri, deixa eu dar uma olhadinha. Não lembro, menina, porque eu pus na aula, mas eu não lembro. Meninas, enquanto a Lu procura o vídeo, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? A Ana e a Jane? Não, para mim tá claro. E você, Ana, que é a primeira vez que você vai ter neném? Tá ansiosa, né? Tentando ouvir, assim, guardar tudo, sabe?
Então, a aulinha vai ficar gravada, e depois vocês podem assistir de novo, né? Que realmente é total diferença, né, Adriana? A aula de parto é longa. Mas o que você ia falar, Ana? O que você ia falar? E ouvindo, tentar guardar tudo, porque realmente faz toda a diferença. Você conhecer faz diferença, né, Ana? Sim. Odri, eu vou pôr o vídeo, porque assim, é só colocando que vai dar para a gente saber o tempo, tá? Porque como tirou ali, eu não vou Não dá conseguir para colocar visualizar, todos, a gente coloca. tá bom? Vou pôr no mudo aqui e vou na sequência, normal, cesárea e sinais, tá? Esse é legal, gente, porque é um vídeo de pergunta, assim, é de um médico, e aí ele vai falando direitinho, sabe? Então é bem belezinha. Complemento o que eu falei. Tá mudo. Acho que você tem que abrir seu microfone, Lu. Vou pôr novamente. Aula 11. O parto normal. Com a doutora Heloísa Ferreira Brudniewski, ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre os requisitos para um parto normal, a preparação e o que acontece dentro da sala de parto e sobre o pós-parto. Para falar sobre o parto normal, convidamos a doutora Heloísa Ferreira Brudniewski, que é ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora Heloísa, o que é preciso para uma gestante ter um parto normal? Bom, toda gestante, toda grávida pode ter um parto normal a princípio, né? Então, ela precisa primeiro, durante a gravidez, se preparar para isso. Então, ela tem que ir colocando na cabeça dela que isso é um processo natural, que a maioria das mulheres vão passar por ele. E aí, aos poucos, o próprio corpo dela vai se modificando, ela não precisa fazer muito para isso. Durante o final da gravidez, ela já começa a ter algumas contrações, essas contrações elas começam a ficar mais fortes, vão ficando mais rítmicas, e aí até o momento que ela entra em trabalho de parto mesmo, e com isso ela vai tendo essas contrações bem mais fortes, e aí o colo do útero começa a dilatar. Nesse momento, onde começa a ter dilatação, o bebê vai se encaixando, e aí, no momento onde ela já está em franco trabalho de parto, que a gente fala, ela começa a ter bastante contração e a dilatação ela vai aumentando devagarinho até o que a gente fala de 10 centímetros. E aí, nesse momento, o bebê já se encaixa, passa pelo canal vaginal e aí ocorre o que a gente chama de expulsão, que é quando sai a cabeça e depois o corpo do bebê. Depois disso, a gente clampeia o cordão e corta ele. Aí o bebê já está fora da mãe e aí acontece a dequitação, que é a saída da placenta. Para que tudo isso aconteça, ela tem que ter a dilatação do colo, que é uma coisa importante. Algumas mulheres elas têm contração e não têm dilatação do colo. É raro, mas pode acontecer. E ela tem que ter uma boa bacia para facilitar a passagem do bebê. E o bebê tem que estar em boas condições, que é o que a gente vai monitorando na hora do parto. E se realmente tiver alguma indicação médica, dá para se interromper um parto normal a qualquer momento. As contrações do parto normal, elas são doloridas mesmo, principalmente na hora que a mãe está em franco trabalho de parto mesmo, mas hoje em dia a gente tem anestesia que está ali para tirar essa dor e a mãe consegue ter um parto normal praticamente sem dor. Então, assim, as mulheres, elas têm um pouco de medo do parto normal mesmo. Isso, para melhorar, tem que ter bastante orientação durante o pré-natal, mostrar que isso é uma coisa natural, que isso é uma coisa normal, que faz parte do corpo da mulher,
que a maioria pode ter mesmo parto normal, então só de você ir orientando, geralmente a mãe vai ficando mais calma, ela vai se preparando e no momento do parto vai tudo tranquilo. Ô, Lu, acho que tá bom aí, viu? Até aí. Parto normal, né? Assim, gente, porque o tempo vai encerrar como é que chama? Dessa chamada agora. Chamada. Então é o seguinte, foi o que ela falou, né? As contrações são doloridas mesmo, né? Isso é uma coisa que há controvérsias. Algumas mulheres sentem mais dor, outras sentem menos dor. Isso é fato. Mas essa dor, não é que as contrações são doloridas. A tensão da mulher faz com que a contração seja dolorida. Isso já é comprovado, tá? Só para a gente fazer uma pequena, não é correção, né, do que a doutora falou. Ela tem razão, né? Nesse momento é o momento que existe dor, vamos dizer assim. Esse é o momento da dor, das contrações é o momento da dor. Nós não vamos negar isso porque todas as mulheres que têm filho falam dessa dor, né? Então a gente não pode ignorar esse fato. Mas é importantíssimo a gente dizer que é uma dor suportável. Nós nascemos para suportar essa dor. Quem já teve cólica renal é muito pior do que a dor de parto, posso apostar. Sim. E além de ser suportável, quanto mais relaxada você tiver, mais tranquila vai ficar. Acho que é isso mesmo. Lu, eu acho que a gente tem que encerrar. São 6 minutos para acabar. Então, assim, ou a gente abre outro link, vejam como vocês preferem fazer, porque eu acho que aí não dá para dar sequência com os outros dois. Não dá para dar sequência. Então, se a gente tiver mais coisa para falar, vai ter que abrir. A minha aula agora seria o vídeo da cesárea, né? E só, e acabou. Agora, e a parte do puerpério não seria falada hoje, então? Não. Hoje não tem puerpério, é só parto, né, Lu? Só parto. Só parto. Aí vocês preferem, abrem outro link, aí a gente passa os vídeos e finaliza. É porque também tem que finalizar a oração. Vamos fechar, vamos abrir outro link. É o vídeo da cesárea. Só. Vamos então abrir outro link que é melhor, né? Eu achava que eu não tinha passar o vídeo da cesárea, não. Eu acho que deveria ser o vídeo da cesárea. O que dá para fazer, gente, assim, dá para eu postar o vídeo pelo WhatsApp. Mas não faz diferença, Lu. É melhor até nem ver vídeo de cesárea, entendeu? Às vezes as pessoas até se impressionam quando vê o vídeo. Minha filha trabalhava no hospital e dizia assim, eu nunca vou ter parto normal, porque eu vi como é que se faz uma cesárea, que é uma coisa horrível. Nem outro mostra o parto, né, Dri? Ele tem a explicação do que é o parto, não mostra. Gente, pode ficar tranquilo que todo material pelo menos o material que eu separo, é muito pensado, muito cuidadoso, né? Não tem vídeo da cesárea. Então tá bom. É só uma orientação de quando vai acontecer a cesárea, o porquê vai optar por uma cesárea, porque nós não podemos dizer que isso não vai acontecer de jeito maneira, porque nós não temos esse poder. Isso.
Lu, o que você... Gente, vai cair a ligação. Ô, Salete, vai cair a ligação. Precisamos abrir outro link, gente. Vai cair, tem menos de 1 minuto. Vou abrir outro link, então.